Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Matias e sou politeísta helénico. Deste modo, queria fazer um vídeo sobre as bases, assim, um vídeo introdutório ao politeísmo helénico. Eu fiz a minha maquilhagem super dramaticamente e está bué giving bissexual. Portanto, amamos. Ou só ignorem o que quer que esteja a acontecer nos meus pelos faciais, porque eu estou só a tentar que eles sejam mais notáveis. Também pus tipo uma base super branca, só que não se nota que é branca, então parece que eu sou só esquisito. Eu sou politeísta helénico desde 2020, que eu tive a descobrir a minha religião e a entrar no mundo da bruxaria e paganismo. Entrei em diferentes partes diferentes do universo durante esse tempo todo, durante estes 5 anos. Há mais ou menos 2, 3 anos, 2,5, não sei, mais ou menos desde 2022, fim de 22, que eu sou oficialmente politeísta helénico. Agora, o propósito deste vídeo é falar sobre as bases do politeísmo helénico. É suposto ajudar pessoas que querem entrar no paganismo, especificamente da parte da Grécia Antiga, querem entrar em toda esta conversa, toda esta religião, e obviamente eu não posso oferecer todos os recursos necessários. Eu sou só uma pessoa, sou só um ser humano, eu sou só um gajo qualquer na internet. Portanto, eu definitivamente vou colocar na descrição alguns links de recursos interessantes e importantes. E claro que este vídeo vai ser um bocado basiquinho, mas ao mesmo tempo vou entrar em coisas mais profundas do que a maior parte dos vídeos básicos, eu acho. Não para estar aqui a tentar tipo, haha, sou tão incrível. Eu não quero estar a tentar tipo, pintar-me como absolutamente incrível, salvador da pátria, mas eu sinto que o meu objetivo com este vídeo foi sim falar sobre os básicos, mas ao mesmo tempo eu sinto que pessoas que entram no politeísmo helénico e tentam fazer vídeos de base acabam por ser demasiado superficiais e muita gente acaba por nunca transicionar de ver apenas os vídeos básicos e não transiciona para pesquisa mais profunda. Portanto, o meu objetivo com o vídeo é não só apresentar o base da minha pesquisa mais profunda, mas também apresentar recursos e maneiras de ir mais profundamente acerca disto. Claro que eu não sei tudo, também não sou um master, mas eu diria que eu tenho boas capacidades de pesquisa e boas habilidades em termos de pesquisar merdas e aprender merdas. Eu gosto de estudar livros, cenas. O que é o politeísmo helénico? Muitas vezes, isto também pode ser para qualquer pessoa que queira saber. Às vezes entra na conversa que eu sou politeísta helénico, sou pagão, bruxo, etc. E as pessoas muitas vezes, perguntam para clarificar, até porque há uma grande diversidade na comunidade pagã. Eu normalmente clarifico, e a maneira como eu definiria o politeísmo helénico seria... E sim, eu tenho um script, eu tenho um script para este vídeo. O helenismo, ou politeísmo helénico, é uma religião que se baseia nas práticas religiosas da Grécia Antiga. Pode entrar no termo guarda-chuva de paganismo, mas não é uma prática de bruxaria, é simplesmente uma religião. Depois, mais tarde neste vídeo, eu vou falar sobre a intersecção entre helenismo e bruxaria e vou resolver aqui algumas questões, mas esta é a definição básica. É uma religião baseada na Grécia Antiga. Agora, vamos um pouco mais a fundo, porque não é onde e quando. Como assim Grécia Antiga? O que é a Grécia Antiga? Quando é que foi a Grécia Antiga? Que Grécia Antiga é que estamos a falar? Não é? Porque, caso não saibam, por mais que esta religião seja uma religião centrada num período histórico específico, o termo Grécia Antiga acaba por abranger uma vasta região geográfica e até 2800 anos de história humana. Mais para o 1000, mas vamos ser assim dramáticos. Mas sim, a Grécia Antiga, o conceito de Grécia Antiga abrange muitas regiões geográficas e muito tempo. Portanto, do que é que estamos a falar realmente? Ok, eu acho que tudo o que eu estou a dizer e vou dizer nos próximos segundos merece uma clarificação. Quando eu digo que o politeísmo helénico se foca numa época específica da Grécia Antiga e geralmente numa área geográfica específica da Grécia Antiga, não quer dizer que muitos dos nossos recursos venham de outras cidades, estado e venham de outras épocas, helenística, arcaica, etc. Não quer dizer que só se foca aí, mas é um grande dos focos, especialmente no que toca ao calendário de festivais que nós usamos, é de facto o calendário ático. Mas pronto. Primeiro de tudo, um contextozinho sobre a Grécia Antiga em si, não é? Os maiores 3 grandes, básicos períodos da Grécia Antiga são o arcaico, o clássico e o helenístico, e duraram cerca de 600 anos, 6 séculos. Portanto, visto que a Grécia Antiga é um período
tão drasticamente abrangente, o helenismo do século XXI foca-se na Ática, ou Atenas mesmo, do período clássico, ou seja, século V ao IV a.C. Sobre esta questão de Ática ou Atenas, qual é a diferença? Atenas, como nós sabemos, era uma cidade-estado, mas o que era a Ática? Como nós sabemos, espero eu, das aulas de História, a Grécia era uma região pouquíssimo unificada durante a maior parte da sua história antiga. Deste modo, estava organizada por poleis, ou cidades-estado. Note-se que polis é singular e poleis é plural. Deste modo, Atenas era mais uma das milhares de polis e a Ática era a região onde Atenas estava. Portanto, a Ática é uma região geral da Grécia onde estava Atenas. Deste modo, como eu estava a dizer, o politeísmo helénico do século XXI tende a focar-se na Ática do século V ao século IV a.C. Isto porque, eu vou explicar, tem uma explicação bastante simples, que basicamente esta época é a época clássica, costuma ser o grande foco dos estudos académicos. Portanto, é uma área que já está bastante estudada na Grécia Antiga, não é? Se eu fosse apenas praticar religião da Boécia na época arcaica, o que é que eu ia fazer? Nada, porque imagina, claro que há informação, mas tão vasta e tão densa para criar uma prática religiosa diária da vida, não sei se era suficiente, percebem? Portanto, geralmente tendemos a focar sim em Atenas ou na Ática do período clássico, que é o período mais estudado e com mais informação. É muito mais fácil arranjar facilmente, livremente, grátis, informação fidedigna sobre este tipo de coisas, não é? E o que nós queremos é não estar a pagar milhões de euros por um artigo qualquer que está todo mal escrito. E geralmente quando pensamos na Grécia Antiga, sim, estamos a pensar em várias cidades-estado e vários anos da vida humana, mas o base é isto. Agora, eu acho importante ter aqui um capítulozinho sobre paganismo e politeísmo. E isto vai entrar numa discussão absolutamente enorme mais tarde. Mas primeiro vamos aos básicos. O que é o paganismo? O que é o politeísmo? Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? E primeiro eu gostava de ter uma liçãozinha histórica, como se isto já não fosse toda uma lição histórica, sobre a palavra pagão ou paganos. A palavra paganos é uma palavra latina, da língua latim. Pronto. E significava camponês, pessoa do campo, pessoa fora da urbe, fora de Roma, fora das cidades. E o que é extremamente interessante é como é que de repente um camponês virou uma pessoa que cultua vários deuses. Bem, isto tudo começou quando o cristianismo... A religião cristã era uma religião que foi difundida devagar até e surgiu maioritariamente nos centros culturais. Quando foi adotada por Roma, quando foi a religião oficial, demorou tempo a propagar-se às outras cidades, ou melhor, espaços camponeses romanos. O cristianismo era quase uma religião urbana, era uma religião nova que foi adotada eventualmente por Roma, pela urbe do Império Romano. E à medida que se foi espalhando, não é? Primeiro começava nos pontos culturais, Roma, neste caso, não é? E depois ia para os subúrbios, ia afastando-se. A verdade é que durante muito, muito tempo, quem estava no campo tinha menor acesso a este tipo de informações, a este tipo de novidades, tecnologias, não sei o quê, tal como na vida da vida. Geralmente, os camponeses, os paganos, eram quem ainda praticava as diversas religiões politeístas que havia em Roma. Quer seja de influência romana, grega, diversas religiões e às vezes uma mistura devido à natureza do Império Romano. Os paganos, os camponeses, ainda tinham maioritariamente religiões politeístas. Portanto, pagãos são aqueles que não são cristãos, são aqueles que são politeístas geralmente. E surgiu quase como assim uma espécie de insulto para representar quem não se adaptou ou converteu à fancy nova religião da urbe, ou seja, de Roma, o cristianismo. Mas agora, no século XXI, geralmente o termo pagão usa-se para identificar qualquer praticante de uma religião que se afasta da corrente das grandes religiões modernas, como qualquer pessoa que não seja muçulmana, cristã, católica. O budismo, tenho dúvidas, mas não é pagão, apesar de algumas práticas budistas serem roubadas e assim. O termo pagão refere-se a qualquer tipo de pessoa que pratica uma religião fora das básicas grandes religiões. Já um politeísta é simplesmente qualquer praticante de uma religião com várias divindades, neste caso deuses. Isto também são tudo etiquetas, não é? São tudo labels, a pessoa usa o que quer.
Agora, vamos entrar na discussãozinha. Há um discurso bastante importante a ter e uma conversa bastante importante a ter sobre politeístas rígidos e suaves, que em inglês se traduziria para politeístas hard versus soft. Então, há toda uma discussão sobre que tipo de politeísta é que tu és. Agora, há muita coisa que entra numa religião, desde o modo como é que tu vês o teu um Deus, os teus vários deuses, como é que tu vês a maneira como eles agem, como eles atuam, a sua capacidade de poder, esse tipo de coisas. A teologia é toda uma área de estudo, honestamente, realmente. Na conversa sobre politeístas rígidos versus suaves, o básico dos básicos é: politeístas rígidos são vistos como pessoas que consideram que há os seus deuses, há 10 deuses, vamos imaginar, estes são os deuses que existem na minha religião. Os politeístas suaves, há ainda mais nuances, mas geralmente, simplificando, acreditam que, e depende muito de pessoa para pessoa e do que é que estamos realmente a falar, que já vamos falar mais tarde, mas geralmente acreditam que na teoria de arquétipos, ou uma parte da teoria dos arquétipos, na qual os deuses, existe um deus, foda-se, eu não sei explicar isto. Um deus simboliza o mar. Poseidon é o mar, mas Njord também é o mar, Neptuno também é o mar, e na verdade representam tudo a mesma coisa e a mesma divindade, a divindade do mar. Agora, que nome é que lhe dás, qual é a interpretação, difere de cultura para cultura e época para época, mas a divindade é a divindade e o nome que se foda. Mas pronto, há várias críticas a toda esta discussão. Há várias críticas a sequer haver uma diferenciação. Há pessoas, e eu vou dar link a artigos e vídeos e coisas e pessoas. Uma das maiores críticas para o título de politeístas suaves é que o termo politeístas suaves é uma mistura demasiado abrangente de termos. Se tu dizes, eu sou um politeísta suave, as pessoas devem saber o que é que tu és, mas não sabem, porque difere muito. E difere muito por várias razões, mas já vamos aí. Como politeísta suave é uma mistura demasiado abrangente de termos, acabas por poder ter um pagão eclético ou um agnóstico no mesmo sítio. Normalmente por causa de lapsos. Outra crítica a toda esta distinção entre rígido e suave é que os politeístas suaves muitas vezes confundem o significado de sincretismo. Ou seja, tu podes ser politeísta rígido e seguir sincretismos. O que é que são sincretismos? O sincretismo é uma junção específica e clara de duas tradições. Por exemplo, a Umbanda. A Umbanda tem imensos sincretismos entre o catolicismo e os orixás afro-brasileiros. É uma data de mistura de culturas que no fundo cria uma só religião. E também há muitos sincretismos entre a religião helénica, grega e a romana. E há uma diferença entre sincretismo e ecleticismo. Quando tu és eclético, geralmente fazes uma junção privada e pessoal de várias tradições. Se eu fosse um eclético qualquer, podia pegar em orixás, deuses gregos, mitologia celta e misturar tudo. Mas isso não quer dizer que é um sincretismo, porque o sincretismo geralmente refere-se a algo estabelecido por uma comunidade. Pronto, e tu podes usar sincretismos e ser politeísta rígido. Outra crítica que eu vi no Hellenic Faith, que também é um site é um blog, uma coisa bastante famosa sobre o politeísmo helénico. A opinião que está escrita no Hellenic Faith sobre este específico assunto diz que não faz sentido etiquetar certos politeístas como hard polytheists, porque primeiro estamos a dizer que eles são o extremo do politeísta, quando na verdade são só o básico do politeísta, porque ser politeísta é acreditar em vários deuses. Mas eu acho que este blog post, esta coisa do Hellenic Faith, falha compreender as nuances desta conversa e não gostei muito da opinião desta pessoa específica. Agora vamos falar sobre a minha opinião e outras opiniões associadas com as quais eu concordo um bocado mais. Eu acho que usar os termos rígido versus suave pode estabelecer uma relação valorativa contraproducente. Ou seja, neste caso, o Hellenic Faith diz que estamos a pôr os politeístas hard como exagerados, o extremo do politeísta, mas também acho que, por exemplo, os suaves podem ser vistos como parvinhos, não devotos o suficiente, não estão a sério o suficiente, etc. Eu percebo que isso possa ser uma realidade, mas o maior problema que eu tenho com esta discussão é que a expressão politeísta suave acaba por se confundir com outras noções e tornar todo o politeísmo num termo superficial ou turvo. Eu vi um vídeo do Ocean Keltoy.
Eu realmente não sei dizer o nome dele. Keltoy. E ele é mais para o lado do hard polytheist. Ele é mais politeísta rígido, apesar dele falar sobre muitas nuances desta conversa e falar sobre os lados negativos de todos os lados. Ele sublinha e aponta que grande parte desta discussão resulta da falta de comunicação e distinção entre conceitos. É suposto ser uma discussão entre duas partes religiosas e politeístas. Contudo, acaba por ser uma discussão entre politeístas e agnósticos. A impressão que certos politeístas suaves que eu vejo na internet a argumentar acaba por me dar a impressão que não são tão para politeístas e mais para vibes, mais para pagãos, vibes, mais para psicanálise, não é politeísta. Estes agnósticos, vou-lhes chamar, por lapso ou falta de autoconhecimento sobre a sua própria opinião, acabam por confundir a teoria do Deus arquétipo de Carl Jung, um psicanalista, com a fé religiosa. Sim, a fé religiosa é extremamente pessoal, mas indiscutivelmente não se pode separar fé e religião, não é? Hoje em dia muita gente fala sobre fé e diz que tem fé, mas não sabem quê. Ou diz que tem fé no universo, as leis, o universo, as vibes, não sei o quê. Mas para mim ter fé no universo é algo tão abrangente, tão turvo e nada específico que para mim não me diz nada. Por mim tanto me faz se querem dizer que têm fé no universo ou não. Eu realmente, genuinamente, tanto me faz. Temos de separar isso da fé religiosa. E eu acho que o grande problema é que a cultura da internet... eu não estou a culpar os telemóveis por absolutamente tudo na vida, mas vamos ser honestos, esta coisa aqui, esta internet tem alguma culpa em algumas coisas. A cultura da internet pega em tudo o que vê e dilui-o a uma estética ou ao seu aspecto mais redutor e superficial. E esta redução dos assuntos, especificamente neste caso da religião, a um aspecto super superficial e básico e simples, acaba por acontecer devido ao formato das redes sociais de curta atenção, feitas para que a nuance seja inatingível num vídeo de 1 minuto do TikTok. Eu acho muito que a religião, o paganismo e a bruxaria acabam por ser apenas conceitos vagos e quem agora hoje em dia quer praticar vai fazê-lo de uma forma muito superficial porque os recursos mais profundos ou não têm atenção suficiente para os conseguir ler porque foram completamente brainwashed pelo este ciclo de atenção, ou simplesmente não os sabe muito bem encontrar porque a maior parte do conteúdo sobre este tipo de tópicos é o básico dos básicos. Regressando à minha opinião sobre politeístas rígidos e suaves, e pegando no vídeo do Ocean Keltoy, diz que seria errado interpretar um Deus de outra cultura como uma má percepção do Deus que eu cultuo. Ou seja, Poseidon existe e Njörg também existe, mas é nórdicos a interpretar mal a mesma divindade. Ou seja, são a mesma divindade, mas a minha interpretação Poseidon nórdica é certa. E eu concordo. Mas também diz que pegarem todas as culturas e dizer, são todas a mesma coisa e fundi-las juntas, seria também desapropriado, porque nenhuma cultura teria valor individual. E eu também concordo. Mas, contudo, acho que o pote de ouro se encontra na nuance. E agora vou partilhar a minha opinião. Eu vejo algum valor em distinguir, aliás, vejo bastante valor em distinguir quem acredita que Poseidon existe, ponto final, e Njörg não existe, de alguém que acredita que Poseidon é uma palavra que a Grécia Antiga utilizou para dar nome e cara à divindade do mar e ao mar e àquilo que é divino no mar, e pronto, e Njörg é outro nome para essa coisa. Mas eu acho que há sim valor em distinguir quem acha só existe Poseidon e dizer Poseidon e Njörg são produtos de culturas diferentes, ou seja, acaba por ser coisas diferentes, mas para o mesmo elemento da natureza. E na verdade o paganismo, quer etimologicamente, quer na sua estrutura, sempre foi sobre a natureza, sempre foi sobre os ciclos da natureza. Este tipo de culturas politeístas sempre tiveram muito foco na natureza. Eu acho que o divino é a natureza e a natureza é a divina. Eu pessoalmente acredito que os deuses existem. Ponto final. Deuses existem. Mas não acredito que alguma vez possamos compreendê-los na sua totalidade. Se Afrodite é a deusa do amor e sexualidade, ou se em vez de Afrodite é Kamadeva, é-me irrelevante. O que eu sei é que, independentemente dos nomes que culturas e épocas diferentes lhes deram, ninguém questiona que o amor, o sexo, a justiça, o mar, os trovões ou a sabedoria existam. Eu acredito nos deuses,
Só não acredito que eles existem para nós. O seu propósito não é serem percepcionados pelos humanos. Os humanos podem interagir com o divino, mas alguma vez os realmente compreenderão na totalidade? Não sei. E o Ocean Keltoy menciona isto. Se há 30 deuses do mar, por exemplo, e têm características distintas, mas são todas a mesma força na natureza, onde é que se desenha o limite? Estas duas divindades são do mar, mas esta é da sabedoria, e esta não é do mar, mas é da sabedoria. Também podemos agrupar estas? E como é que se agrupa? Quais são os critérios? E se não houver limites nem critérios, não regressamos ao monoteísmo, não é tudo a mesma coisa? Ele faz questão de apontar este ponto, e eu concordo um bocado, mas sinto que o divino é tão invisível e quase incompreensível ao olho humano que tentar desenhar formas claras e impor esse desenho rigoroso a todos é ridículo. Eu concordo que tem de haver um limite, mas honestamente não sei onde é que eu o desenho e deixo o critério a cada um fazê-lo e desenhar por si próprio. Eu continuarei a intitular-me de politeísta helénico, mesmo que na prática seja mais um pagão eclético. Se calhar, se olharem para a minha prática, na prática, seria um pagão eclético, porque eu também acredito nos deuses nórdicos e quero aprender mais sobre isso, apesar do meu foco estar no helenismo. O helenismo é a religião que mais me chama e vou segui-la com respeito e regras. Por agora, quem sabe o que estará no futuro. Não pararei de estudar outras religiões, tais como o paganismo nórdico, e talvez um dia fundirei ambas e serei só Matias, e não Matias, o politeísta helénico. Sublinho também, para acabar esta secçãozinha, que a religião é uma mera ferramenta para compreender o divino e nunca, quase nunca, uma verdade oficial extrema, rígida. Agora, uma pequena última parte sobre isto. Também há uma grande diferença que eu encontro na internet entre politeístas helénicos e pagãos que usam algumas divindades gregas. Esta é uma diferença que eu também faço questão de fazer, porque é completamente ok, super fixe, tu seres pagão e pegares em algumas divindades gregas e fazeres a tua vida pagã, mas é muito diferente de ser politeísta helénico. Obviamente, eu considero-me politeísta helénico porque eu vou além de apenas usar as divindades. Tento seguir as regras, quer reconstrucionistas, quer, qual era a outra palavra, que o helenismo seja o meu foco, mas não me nego de poder mudar e aprender mais no futuro. Mas acho que há de facto uma diferença entre gostar de Atena e não seguir Caris, não seguir a Zénia. Com isto quero dizer que o meu objetivo com este vídeo era realmente de fazer tudo num só vídeo, mas já estamos a 20 e tal minutos e realmente eu tenho de acabar aqui, senão ninguém vai ver isto até ao fim. Mas espero que tenham gostado deste vídeo introdutório para algumas discussões que acontecem no politeísmo helénico e no paganismo em geral. Espero que tenham gostado desta introdução à Grécia Antiga e o próximo vídeo vai ter bastante mais informação específica, não é? Sobre como se tornar politeísta helénico.